De vocês, hoje é 1º de março de 2026, domingo, né? Agora é... Que horas que é agora? Uai, não tá dando pra me ver a hora aqui, não. Ô Ju, quantas horas agora? Quantas horas? Agora é 12h19. Então, uma boa tarde para cada um de vocês. Deus abençoe vocês no nome de Jesus. Eu estou ao vivo no Instagram e no Kawaii. Geralmente eu faço live no Instagram e no TikTok, mas hoje eu resolvi fazer no Kawaii também. Eu estava indo para a igreja, eu e minha esposa. Hoje é dia de culto, né? Todos os domingos a gente vai no culto. E aí, o pneu da minha moto foi e furou. E eu quero contar para vocês, Deus do início, o fato. E aí eu resolvi fazer a live para compartilhar com vocês como que Deus é maravilhoso. E muitas vezes Deus prega para a gente sem a gente ir no culto. Né? Eu estava preparado com a intuição de ir no culto. E saiu eu e minha esposa. Só que eu notei que a minha moto estava um pouco assim, diferente. O ocorrido foi o seguinte: o pneu da minha moto, ele é sem câmera. E aí eu não sei se eu andei com ele um pouco mais vazio, e aí ele foi e deu um corte. Então, esse fato aconteceu em Ibirité, e o rapaz foi e resolveu o problema do meu pneu. Ele passou uma cola lá, colou o pneu e colocou a câmera no meu pneu. Só que aí meu pneu, que era sem câmera, passou a ser pneu sem câmera. Ele tinha que fazer Vou fugir a palavra aqui, o que ele tinha que fazer. Ele tinha que fazer um negócio no pneu lá, que não é todo borracheiro que faz, não. Eles colocam um manchão e faz uma vulcanização no pneu. Vulcanização no pneu. Então, ele não fez a vulcanização e me deu a opção de colocar a câmera. Então, eu coloquei uma câmera novinha no pneu e estava rodando até ontem, até hoje. E hoje eu estava meio desconfiado desse pneu. Eu falei, a moto está meio estranha. Então, o pneu, por exemplo, já devia estar furado e eu não sabia. Mas ele não abaixou. E aí um preguinho desse tamanhozinho assim, pequenininho mesmo, que furou o pneu. Mas até então eu não sabia. Então foi eu e minha esposa saindo com a intenção de ir no culto, adorar a Deus como sempre. E na hora que nós estávamos na BR, chegou uma certa distância, nós já estávamos perto já da igreja, mas na BR, perto do Shopping Del Rey, o pneu vai e fura. A sorte que eu não corro muito, sempre ando do lado direito. Aí eu percebi que o pneu furou. Eu senti. E eu falei, não entendo de nós cair. A moto começou a querer desequilibrar. Eu falei com a minha esposa assim, segura, o pneu furou. E aí você não pode colocar o pé no freio, não. Se você colocar o pé no freio, vai cair mesmo. Então eu já vim reduzindo, eu não estava correndo tanto, a sorte é essa. E consegui parar a moto sem cair da moto. Encostei ela bem no cantinho. E aí acabou que nós não fomos na igreja. Mas o que eu quero contar para vocês? Como que Deus é maravilhoso nas nossas vidas. Aí parei a moto, ela desceu, com cuidado, nós com jeito e tal. Aí eu já fui tirando a roupa, a minha jaqueta, que estava frio, né? Geralmente a gente vai 8 e pouco, anda para a igreja, para chegar lá 9 horas, começa o culto. E aí desci da moto, ela desceu. Aí a nossa sorte ainda tinha uns caras que trabalham na BH Trans, que eles estavam sinalizando o lado direito que vai para o Shopping Del Rey.
E aí o cara viu tal, veio me ajudar. E aí ele me ajudou a atravessar a moto do lado que estava na BR para o outro lado, mais para o acostamento. Então ficou melhor para mim. Então eles me ajudaram. E aí eu comecei a jogar no telefone, onde tinha uma borracharia aberta para me resolver o problema do telefone. Do telefone não, do pneu da minha moto. O pneu traseiro furou, né? Então eu peguei o telefone e comecei a olhar no Google onde tinha uma borracharia aberta. E aí mostrava lá uma borracharia perto do Shopping Del Rey subindo. E aí eu olhei mais ou menos lá perto da Pedro II. Então eu achei melhor eu já ir subindo na contramão mesmo com a motocicleta. Aí eu fiquei na dúvida, se a minha esposa vai na igreja, eu fico aqui sozinho ou ela vai comigo? Aí ela acabou indo comigo, me ajudando um pouquinho, eu empurrando a moto. Na contramão já joguei ela no passeio e vim empurrando ela até num posto de gasolina. E no posto da gasolina tem uma passarela. A minha esposa começou a sinalizar, fazendo assim para os carros passar pro lado de lá, porque os carros passam bem beirando no acostamento, para não pegar minha motinha. Então ela me ajudou muito, graças a Deus. Então, a gente tivemos pessoas que nos ajudou. Por isso, e eu vou contar para vocês o que o cara falou comigo da borracharia. Então, aí eu fui subindo, com maior dificuldade, empurrando a moto. Teve uma hora que eu pedi a minha esposa para empurrar também. Mostrei ela como que é difícil, tem hora que a gente chega cansado em casa, exausto. E aí, na hora que chegou perto da passarela, a minha esposa atravessou na passarela, eu fiquei esperando ela. Ela foi do outro lado do poço, não achou a borracharia. Então, o que eu tinha, o que restava de mim era continuar empurrando. Então eu empurrei mais um pouco, passei a passarela e eu vi um rapaz com a moto amarela e ele tinha uma loja, parecia que uma loja, alguma coisa lá dentro. Eu falei, quem sabe podia ser ter uma borracharia, mas não era, né? Então eu fui lá perguntar a ele, falei, você não sabe onde tem uma borracharia, não? Aí ele falou, só tem lá na Pedro II, tal lugar e tal. Ele falou, se der para encher o pneu seu, eu falei, rapaz, não é o problema do meu pneu. É o seguinte, o cara colocou um manchão dele, furou a câmera, eu acho que a gente não vai conseguir encher. E aí ele falou assim, traz a moto aqui para dentro. Aí eu trouxe a moto lá para dentro, achei que até ia encher. Ele falou assim, vamos fazer o seguinte então, vamos tirar a roda da sua moto e aí a gente vai lá na borracharia. Me ajudou demais, gente. Vocês já imaginou eu ter que empurrar essa moto até lá na borracharia e era muito morro. Rômulo Martins, muito morro. Vocês não adiantam. Aí a minha esposa chegou para cá e aí eu tava com o meu telefone no suporte da minha moto para me olhar até o mapa para me chegar na borracharia. Aí nós paramos a moto na lojinha dele lá e ele até mexe com o carro, restaurar carros. E aí o cara, muito gente boa, muito simples, tirou a roda lá para mim e tudo. Aí eu arrumei um saco de lixo, coloquei na roda, montei na garupa do cara e a gente foi para a borracharia para resolver o problema da borracharia. E aí a minha esposa ficou lá. Só que nem ir com o cara, nessa corrida toda, aquelas coisas todas, eu arranquei minhas roupas todas e esqueci meu telefone no suporte da moto. Esqueci meu telefone no suporte da moto e fui com o cara. Aí eu perguntei ao cara, será se o cara lá aceita Pix? O cara falou assim, aceita Pix. Aí chegamos lá, gente, na borracharia do cara. O cara foi me levando e tal. Cheguei na borracharia do cara, devia ter mais ou menos umas 6 pessoas na minha frente na borracharia.
já esperando o cara para consertar os pneus. E o cara é muito simpático lá, mas o cara aí é mais tranquilo, o cara não corre no serviço dele não. Aí eu sentei lá, estou esperando, o cara também ficou lá, não, na realidade ainda no início eu não sentei não, então eu escorei lá e estou observando, né? E aí o cara tá assim, e o cara, esse que estava me ajudando, que me levou na moto, ele tinha marcado, não sei com quem lá, que ia aparecer lá. Aí ele falou assim, eu vou lá, vou deixar você aqui. Aí eu falei com ele assim, ó, se você quiser vir, ele falou, daqui uma meia hora eu volto. Aí ele falou, seu telefone tá aí, qualquer coisa, você me liga. Eu falei, ô rapaz, você acredita que eu deixei o telefone lá no suporte da minha moto? Ele tá lá no suporte da minha moto. Esqueci lá. Eu falei assim, mas eu acho que se você viesse uma hora que seria bom. Porque pelo andar da carruagem aqui, o rapaz é muito tranquilo, isso aqui não vai menos de uma hora não. Então aí ele foi e deixou eu lá. Então eu fiquei lá aguardando, sentei lá e fiquei esperando. E tô vendo o borracheiro numa tranquilidade, rapaz. Aí o borracheiro tem uma escada assim que sobe para ligar o compressor da borracharia, e ele subiu, desceu o compressor, vinha devagar, o cara trabalha no domingo e tal, e ele tem a máquina dele para mexer lá, para desamontar os pneus e tal, e na maior tranquilidade. Ele teve que ligar o compressor para desamontar um pneu de um carro lá. E aí ele estava desamontando o pneu da mulher lá, e o pneu da mulher cortou de lado. O pneu da mulher cortou de lado. E aí observando assim, e ele falou assim que não faz esse tipo de serviço. Aí eu pensei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Então, se ele não faz esse tipo de serviço, aí eu precisava que ele resolvesse esse negócio para mim. Falei, mas vamos ver, né? Na hora que ele arrancar lá a câmera lá, furou um pouquinho, dependendo, eu compro outra câmera. Pensei assim, né? Aí ele fez o serviço da mulher e falou com a mulher assim, ó, eu não faço vulcanização nos pneus. É isso agora que veio a palavra, vulcanizar o pneu. O pneu da mulher cortou de lado, tinha que vulcanizar. E o meu cortou de frente, o cara só remendou. Então o certo é vulcanizar. Aí eu estou aguardando, então eu comecei pensando, no pior ainda, que eu deixei meu telefone lá na moto, tem que esperar o cara chegar e tudo. E eu não posso sair da fila aqui não. Com 6 carros na minha frente lá para remendar o pneu na borracharia. O cara. E aí depois eu fui entender por que o borracheiro é tão cheio de pessoas lá, gente. A gente vai observando essas coisas. E aí ele foi, tirou o pneu da mulher, mostrou para ela onde estava cortado, falou assim, ó, eu não vou vulcanizar seu pneu, que eu não faço. Aí ela perguntou a ele se ele sabia algum lugar, eu acho que ele não soube explicar o lugar. Falou, eu vou te emprestar esse pneu aqui que eu tenho, para você não ficar sem. E aí ele tirou o pneu da mulher, mostrou para ela, colocou outro pneu para ela lá, e não cobrou da mulher o pneu não. Aí falou, quanto que eu te pago do pneu? Ele falou assim, não, eu não vou te cobrar não, depois você só traz o pneu para mim de volta. O pneu que eu te emprestei. Que aí se for outra pessoa lá, ele empresta, né? Deve ser isso. Então, aí ela foi embora, fez, aí teve um outro cliente lá que ele fez, aí ele chegou em mim. Na hora que ele chegou em mim, tiramos lá, eu falei, ô amigo, é porque o meu pneu também cortou um negócio aí. Ele tá de cama, dá uma olhada aí. E você aceita Pix? Ele falou, aceito Pix. Vamos ver se for o caso aí, dependendo, a gente coloca outra câmera, não sei. Aí ele tirou o pneu, olhou e falou assim, ó, esse pneu você colocar a câmera, futuramente ele vai furar. O certo é você vulcanizar esse pneu. Eu vou pegar esse pneu aqui seu, vou tirar ele e vou te emprestar um outro pneu. Falei, então tá bom, ué. Então aí ele foi, tirou meu pneu, me emprestou outro pneu. Eu falei, quanto quer que eu te pago pro seu trabalho? Ele falou assim, eu não vou te cobrar não. Você passa a fazer o bem para as pessoas, que só você fazer o bem para as pessoas não precisa cobrar nada não. Eu falei, então tá bom, então obrigado aí e tal.
aí depois você traz o pneu para mim. Então hoje eu já vim com a minha esposa até aqui em casa, passei nas outras borracharias ali, tudo ali para mim ver se eu conseguia, mas como hoje é domingo, e tem que vulcanizar esse pneu. Que aí ele fica aberto lá e eu ia voltar lá devolver o pneu. Então amanhã eu vou levantar cedo, eu vou lá vulcanizar esse meu pneu que está comigo, eu trouxe o pneu de volta, veio eu e a minha esposa, e aí eu vou lá devolver o carro. E aí o outro rapaz chegou lá para me pegar, me ajudou a pegar, trazer o pneu, falou, não, eu não vou correr não, tal. E o cara escutou ele falando comigo, né? Falou, amor, o cara não quis cobrar de mim não, senhor. Dele ter feito aquilo lá e tal. Eu falei, então o que eu vou fazer? Amanhã cedo eu vou ver se eu resolvo o negócio, passo lá e dou pelo menos ele um café, né? Por ele ter me ajudado. E aí o cara me deixou lá, me voltou, aí nós parou, vamos colocar a roda no pneu, porque o cara tirou a roda da minha moto, levou na borracharia e o cara montou. Aí nós amontamos o pneu na roda lá, inclusive o cara até mais fez essas coisas, né? Porque eu tava com a roupa mais limpa assim, para não sujar minha roupa. Eu tava com a da igreja. E aí, eu falei, e aí, eu tenho que te pagar você, porque você me ajudou, me cobrou, me levou eu de moto lá, o cara não quis cobrar nada. Resumida a história, gente. O cara falou assim, ó, a gente vem nessa terra, se a gente não puder ajudar o próximo, para que a gente serve? Ele já me deu uma lição. Então a lição que eu quero passar para vocês hoje domingo, 1º de março, agora não dá para mim, eu não sei por que não dá para mim ver a hora aqui. Nos outros dá para mim ver a hora, aqui não dá para mim ver a hora. Então, hoje, domingo, 12h e pouco da tarde, 1º de março, a lição de moral é que você faça bem ao seu próximo. Você ajuda o seu próximo. Então, o rapaz não quis também me cobrar nada. Então, aí eu e minha esposa, ela carregando o pneu, nós colocamos uma sacola no pneu para ver se não sujava muito a nossa roupa. E vim observando as borracharias aqui, só que realmente tem borracharia aberta sim, mas que faz esse tipo de vulcanização não tem nenhuma aberta. Então amanhã eu vou tentar resolver isso e voltar lá no rapaz e devolver ele o pneu que ele me prestou. E também, se Deus quiser, pedir ele para me dar um café. Um café eu acho que ele aceita, porque eu vi o cara dando um café a ele lá, porque ele me ajudou demais. E aí, a lição da história, não consegui ir na igreja, né? O culto já deve estar terminando agora, há pouco, o culto nosso. E aí eu falei, não, eu vou fazer essa live, porque senão eu vou acabar esquecendo um fato para mim narrar para eles, o fato que ocorrido hoje comigo, sabe? Então a pregação de hoje tem hora que você traz a palavra de Deus, a gente tem que trazer a palavra de Deus, ser um cristão e tal. Mas muitas vezes as pessoas lá fora pregam com a vida vivida. Apareceu 3 anjos na minha vida hoje. O primeiro foi os 2 rapazes da BH Bus, que faz a sinalização nas estradas, estava sinalizando lá um bueiro, um negócio lá, me ajudaram a atravessar com a moto do outro lado. O segundo foi o rapaz da moto. Eu perguntei a ele sobre a borracharia, ele com maior boa vontade, né, me levou eu até a borracharia. Depois o pneu estava para demorar, voltou para cá, voltou para me ajudar. O segundo anjo na minha vida. E o terceiro foi o borracheiro, que resolveu o problema, me emprestou o pneu, não me cobrou nada. No mundo de hoje que nós estamos vivendo, né? E eu consegui chegar em casa com maior dificuldade, mas cheguei. Eu e minha esposa estamos bem. Então a lição da história também, por isso que eu falo muitas vezes com a minha esposa,
O dia é muito grande, você não sabe o tanto de coisas que pode acontecer no caminho do seu dia. A gente foi com o propósito de ir na igreja, claro, a gente queria ir na igreja, só que não conseguimos chegar na igreja. Mas Deus, de uma forma ou de outra, mandou anjos na nossa vida. Deus pregou para a gente sem a gente ir na igreja, querendo ir na igreja. Saímos com o intuito de adorar a Deus, né? E Deus é maravilhoso. Então, graças a Deus, eu e minha esposa não caímos da moto, que nós podíamos ter caído da moto, porque o pneu furou, a moto descontrola, eu consegui ainda conter a moto, não corro muito, não caímos da moto, chegamos bem, graças a Deus, né? E ganhamos essa pregação de hoje, sem ter ido na igreja, né? Uma lição, né? Que as pessoas de fora, que nem cristãos são, né? Nos ajudaram. Então eu fico maravilhado como Deus é maravilhoso com a gente. Mesmo a gente na situação precária que estava, sem recurso algum, Deus enviou 3 anjos para a gente. E aí eu falei, não, eu vou dividir com eles essa história. E muitas vezes, talvez, a pessoa lá na nossa igreja não entende, muitas vezes, fulano de tal hoje não veio na igreja, né? Mas ele não sabe o que aconteceu. A gente saímos com o intuito de ir na igreja. Só que a gente não conseguiu chegar, né? E graças a Deus a gente chegamos em casa bem. Mas se acontece uma coisa pior e aí a gente nem chega. E graças a Deus a gente não chegou na igreja, mas nós levamos essa pregação, graças a Deus, com pessoas maravilhosas, pregar com vida vivida, nos ajudaram, nos abençoaram, né? E a gente está trazendo para vocês aí, mostrando como que tem ainda pessoas boas. Graças a Deus, Deus envia anjos na nossa vida. E a gente chegamos bem, né? Não conseguimos ir na igreja. Nós temos moto, nós não temos carro ainda. Com carro seria mais fácil, você colocava o step ali e ir embora. Mas com moto é muito complicado. Mas aí voltamos para casa, estamos bem, e quis dividir com vocês, compartilhar esse dia meu, que ainda foi abençoado, e depois eu vou assistir o culto, né? Eu falei, não vou assistir o culto agora não, porque se eu assistir o culto, vai sair da minha mente as coisas, os fatos que aconteceu, e eu quero fazer essa live, dividir essa bênção que Deus tem me guardado, tem cuidado de mim, da minha esposa, do meu lar. Estou muito agradecido a Deus. E mais uma vez, dá valor à esposa que Deus me deu. Ela está junto comigo, me ajudou, nós empurramos moto, nós fomos, ela andou, tentou sinalizar, me ajudou. Isso aí que é companheiro, né? E Deus me deu uma companheira maravilhosa. Então é isso, eu queria dividir com vocês. Então Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. É uma live contando o fato que aconteceu comigo hoje. Então eu estou satisfeito com o Senhor Jesus, que mesmo nas imbecilidades, nos problemas difíceis, Ele está ali nos ajudando, colocando anjos na nossa vida. E eu tento trazer na minha live muito, falando de Deus, trazendo a palavra para outras pessoas que eu nunca vi na vida, né? Trazendo uma mensagem que Deus salva, Deus cura, que você tem que ser uma pessoa melhor cada dia na presença do Senhor. E hoje Deus me deu essa pregação. Me enviou pessoas que me ajudaram muito, sem querer ter aproveito de nada. A questão ali não foi dinheiro. A questão foi pessoas que se doaram, que teve a boa vontade de te ajudar. E eu fico maravilhado com isso. Então Deus abençoe cada um de vocês. Eu vou encerrar a live. É apenas
uma reflexão, né, do dia a dia, das coisas, dos fatos acontecendo. E eu gostaria de dividir com vocês e está dividido, né? Então que você possa ter um bom domingo, que Deus abençoe a sua vida, a vida do seu próximo aí, e dê a valor cada dia mais a Deus. Porque olha para vocês verem, eu saí para adorar a Deus, não consegui chegar à igreja, mas mesmo assim Deus cuidou de mim, né? Então Deus abençoe vocês, eu vou encerrar a live. Geralmente eu encerro aqui no Instagram, fico com Deus, eu não sei nem a hora, eu não sei porquê, eu não consigo ver a hora aqui não. Então um bom dia, um bom domingo, um bom almoço para vocês aí, que Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus. Amém. Vou encerrar a live aqui.